Sabe aquela sensação maravilhosa de saborear uma sobremesa cheia de açúcar, talvez uma fatia de bolo de chocolate ou um refrigerante gelado? Ah, que delícia, não é? Mas espera aí. E se eu te dissesse que, ao saborear essas delícias, você pode estar colocando os seus olhos em risco? Pois é, o açúcar, esse vilão disfarçado de herói, pode afetar sua visão de formas que você nem imagina. E não, eu não estou falando de um problema no olho, depois de comer aquele brigadeiro maravilhoso. Estamos falando de um impacto real, que pode até levar à cegueira, de uma maneira que você nem percebe. E o pior é que é algo bem mais comum do que você imagina. Por isso, hoje, você vai entender o que o açúcar tem a ver com os seus olhos e como ele pode, literalmente, afetar a sua visão sem você nem perceber. Fica aqui, porque se você curte doces, essa vai ser uma revelação, no mínimo, interessante. Ah, e no final desse vídeo, vou te dar umas dicas sobre como proteger sua visão de forma simples e prática. Agora relaxa e vem comigo nessa jornada doce, mas também amarga. Vamos começar do começo. Quando você come algo doce, o açúcar entra na sua corrente sanguínea, certo? Tudo bem, o açúcar é digerido, absorvido e transportado pelo sangue. Até aí, tudo normal. Mas aí, a coisa começa a complicar um pouco. Quando você ingere açúcar em excesso, seu corpo, que já tem uma certa capacidade de lidar com tudo isso, começa a ficar sobrecarregado. A glicose no sangue sobe. E não é só isso, a glicose também se transforma em um negócio chamado glicação. Glicação é tipo uma bagunça molecular. É quando as moléculas de glicose se grudam nas proteínas do corpo e começam a formar produtos finais chamados EIGs, produtos finais de glicação avançada. Eu sei, a sigla parece uma coisa alienígena, mas fique tranquilo que você vai entender. Essas AGs podem se acumular e, adivinha, elas vão afetar os vasos sanguíneos dos seus olhos. E como tudo está interligado no corpo, essa bagunça afeta o olho, e não é algo que você sente imediatamente. Mas, com o tempo, esse açúcar sobrecarregado pode danificar os pequenos vasos sanguíneos que alimentam a parte do olho chamada retina. Sim, a retina. Aquele pedaço super importante do olho, que traduz a luz em sinais que seu cérebro entende como imagens. Sem retina funcionando, meu amigo, a visão já era. Agora você deve estar se perguntando: ok, isso tudo é muito técnico, mas qual é o problema real? O problema é que o excesso de glicose no sangue, junto com os danos causados pela glicação, pode levar a uma condição chamada retinopatia diabética. E o nome é complicado, mas vamos simplificar. Ela acontece quando os pequenos vasos sanguíneos na retina começam a vazar ou até mesmo se romper, e isso pode prejudicar sua visão de forma bem séria. Imagina que a retina é como a tela de um celular, e os vasos sanguíneos são como os fios que levam a energia para essa tela funcionar. Quando os fios começam a falhar e vazar, a tela não funciona mais direito. Ela começa a ter manchas, escurecimento ou até falhas totais. Agora, o pior de tudo é que inicialmente você nem percebe que isso está acontecendo. O açúcar vai acumulando e você nem sente. Quando percebe, já é tarde demais. Mas calma, não é uma sentença de morte para seus olhos, ainda há tempo. Não estou dizendo que você vai perder a visão depois de tomar um copo de refrigerante. Eu estou falando de uma condição que acontece quando o consumo de açúcar é crônico e fora de controle. Ou seja, a boa notícia é que, se você pegar no começo, pode ainda fazer algo a respeito. E a lista não para por aí, galera. O açúcar também tem sido vinculado ao desenvolvimento de outras condições oculares graves, entre elas o glaucoma e a catarata. Eu sei, parece até ficção científica, mas não é. O açúcar, quando consumido em excesso, pode aumentar o risco de ter essas condições. O glaucoma, por exemplo, é uma condição que afeta o nervo óptico, prejudicando a visão periférica, e a catarata é aquela opacidade na lente do olho que dificulta a visão. Por que isso acontece? Bom, o excesso de açúcar no corpo pode contribuir para o aumento da pressão ocular, o que pode danificar o nervo óptico e aumentar a chance de você desenvolver essas doenças. E a catarata? Ela ocorre porque o açúcar no sangue pode afetar as proteínas da lente do olho, fazendo com que elas se aglutinem e fiquem turvas. Parece ficção científica,
Mas é pura biologia, meu amigo. Agora, antes que você entre em pânico e jure que vai parar de comer açúcar amanhã, calma, a gente chega lá, respira fundo. Existem maneiras de prevenir e controlar isso. O mais importante aqui é o equilíbrio. A boa notícia é que sim, dá para proteger seus olhos e evitar esse caminho tortuoso. Como? Simples. Primeiro, o segredo é o controle. Não é sobre cortar o açúcar da sua vida, até porque, sinceramente, isso seria pedir demais. Eu não sou psicólogo para te dizer para viver sem um bom pedaço de bolo de vez em quando. O lance é equilíbrio. O que você pode fazer? Bem, a chave está em reduzir os picos de glicose no sangue. Como? Optando por alimentos de baixo índice glicêmico. Sabe aquelas frutas e vegetais que são bons para você? Pois é, esses são seus aliados. Alimentos ricos em fibras também ajudam a controlar o açúcar no sangue, porque eles fazem a absorção da glicose ser mais lenta e suave. Além disso, é uma boa ideia combinar a alimentação com exercícios, porque sim, o exercício ajuda a regular a glicose no sangue e dá aquela força para o seu corpo lidar com o açúcar da melhor forma possível. Mas se você está pensando, não sou diabético, isso não é comigo, cuidado! O excesso de açúcar pode afetar qualquer um, mesmo sem diabetes. Então é melhor dar uma ajustada na dieta, se você não quer acabar vendo o açúcar se tornando o vilão da sua saúde ocular. Então, para resumir tudo isso, o açúcar, apesar de ser gostoso, pode ser o inimigo silencioso dos seus olhos, mas a boa notícia é que se você controlar o consumo, escolher melhor o que coloca no prato e combinar com um pouco de exercício, você está dando aos seus olhos o melhor presente de todos, a proteção contra doenças oculares. E claro, nada de pânico. Dá para comer aquele docinho sem medo, é só não exagerar. Agora, uma última dica. Se você ama se deliciar com doces, que tal tentar trocar por uma opção mais saudável de vez em quando? E, se você curtiu esse vídeo e quer saber mais sobre como o açúcar afeta seu corpo de maneiras que você nunca imaginou, já deixa o seu like aqui embaixo, porque sim, isso ajuda a gente a continuar trazendo mais conteúdo interessante para você. Fica tranquilo, seus olhos vão te agradecer. Até o próximo vídeo.